Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, deputado federal pelo estado de São Paulo, o mais irrelevante, o mais insignificante dos filhos do presidente. Eu falei isso no livro. Eduardo não tem o poder estratégico que tem Carlos Bolsonaro, o Carlúcio. Também não é uma figura que vai fazer articulações políticas para Bolsonaro, como era esperado que Flávio fizesse. Eduardo é simplesmente aquele que disseram ser o intelectual da família, mas ele não sabe absolutamente nada. Nas vezes que tenta falar eloquente, falar difícil ou passar um ar mais professoral, um ar intelectualizado, acaba passando vergonha. E hoje, ele e Ciro Gomes protagonizaram um bate-boca na internet, no Twitter, que eu tive que fazer esse vídeo, já tarde, quase meia-noite. Mas caso contrário, eu não iria conseguir cobrir esse assunto. E amanhã eu vou falar sobre a live do Bolsonaro, que ele fez hoje, uma live assim grotesca, simplesmente grotesca. Bolsonaro na live com quase 100 mil mortos, vamos chegar a 100 mil mortos, tem a coragem de elogiar Eduardo Pazuello, que estava junto, o ministro da Saúde, o pior ministro da Saúde da nossa história. Para nós, que defendemos a vida dos brasileiros, para nós que defendemos e queremos que os nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos entes queridos sobrevivam na Covid-19, Eduardo Pazuello é incompetente. Mas para Bolsonaro, que não tem apego nenhum à vida, que não tem apreço nenhum pelos brasileiros, o trabalho, as 100 mil mortes, são motivo de elogio para Eduardo Pazuello. Mas voltando aqui a Dudu Bananinha, como ele é conhecido pelo general Mourão, e a Ciro Gomes. Ciro Gomes disse, recentemente, que a forma de combater a Covid-19 é com isolamento social radical, e Ciro Gomes está correto. Se nós não temos um medicamento que seja capaz de enfrentar a Covid-19 e nós não temos no momento uma vacina que possa nos proteger da Covid-19, a melhor forma é de fato a prevenção, evitar pegar o vírus. Porque se eu pegar o vírus, eu posso transmitir para outras pessoas, eu posso transmitir para os meus familiares e assim nós prolongamos a taxa de contaminação, o tempo de contaminação e o tempo no isolamento social. E o tempo nas políticas restritivas. Então Ciro Gomes está certo? Sem medicamento, sem vacina, o melhor mesmo é o isolamento social. Radical. Mas Dudu Bananinha falou o seguinte: para quem não curte o Bolsonaro, imagina se fosse o Coroné, o presidente. Pandemia deve ser enfrentada com isolamento social radical, afirma Ciro Gomes. E ele está certo. Não é com cloroquina, não é com ozonioterapia injetada no reto, como o prefeito de Itajaí está sugerindo. Não é assim que nós vamos combater, não é com curandeirismo. Nesse momento, a única forma de combater é com isolamento social. Ciro Gomes respondeu, o Dudu, falou o seguinte: você e seu pai negaram a ciência e produziram quase 100 mil mortes de brasileiros. Você e seu pai abandonaram as empresas e os trabalhadores, aprofundando o desemprego. Quando eu for presidente, além de salvar vidas e gerar emprego, vou trabalhar para colocá-los na cadeia. Mas o Dudu Bananinha respondeu, e ele falou o seguinte, de modo irônico a Bolsonaro. Deixa eu pegar aqui porque saiu. O cachorro está latindo, deixa-o latir. Ele também tem o direito de se expressar. Se Eduardo Bolsonaro pode falar o que ele quiser no Twitter, o cachorro do vizinho também pode latir. E o Bananinha falou o seguinte a respeito do Ciro Gomes. Espera aí que ele retweetou um monte de coisa. Onde está a fala do... Não, peraí, que esse aqui não é o perfil oficial do Eduardo Bolsonaro. Um segundo. Ele respondeu ao Ciro Gomes, Eduardo Bolsonaro, aqui. O Eduardo respondeu o seguinte: kkkk, e vai fazer isso como, no caso, colocá-los na cadeia ou respondendo o tweet? Vai dobrar a meta de enganar os brasileiros prometendo que vai tirar do SPC Serasa? Caia na real, Ciro. Você deve se dar por satisfeito por ser o coroné. E olhe lá, pessoal já tira sarro contigo no Ceará. Imagina no resto do Brasil. Você é folclórico já e postou um vídeo aqui brincando com o Ciro Gomes. É o seguinte, Eduardo. Você tem que tomar um pouco de cuidado porque a respeito de enganar o povo brasileiro, o seu pai enganou muitos eleitores. Disse que não haveria imposto, não haveria criação de novos impostos e agora o ministro, o imposto Ipiranga, Paulo Guedes, quer colocar CPMF. Então vamos com calma.
Vamos com calma nessa história. O ano passado o Bolsonaro falava que não ia ter CPMF e agora já quer testar a CPMF, então vamos com calma, tá bom? Até o momento o Ciro Gomes não respondeu ao Eduardo Bolsonaro. Eu acredito que também não vai responder, mas subiu uma hashtag aqui, se fosse o Ciro. Subiu essa hashtag no Twitter. Mas enfim, é um bate-boca por parte do Eduardo Bolsonaro que o Eduardo está errado. O isolamento social é hoje ainda a melhor forma de combater a Covid-19. E quando ele brinca com esse assunto, quando ele desinforma a respeito do isolamento social, ele coloca as vidas dos brasileiros em risco. E quando ele faz isso, ele prolonga esse período maldito que nós estamos vivendo. Bolsonaro, Eduardo Pazuello, os militares do governo, os filhos do presidente, todos eles são cúmplices de cada uma dessas 100 mil mortes que nós estamos chegando. E quando chegarmos a 100 mil mortes, o número vai continuar. Não é simplesmente porque chegou a 100 mil mortes que a pandemia vai acabar, pelo menos no Brasil. Nós estamos na segunda posição em quantidade de mortos por Covid-19, por incompetência de Bolsonaro e de Eduardo Pazuello.